Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu amigo, você é aquela pessoa que tem dificuldade em acessar a internet, dificuldade de ligar o computador, não sabe muito bem como funciona a parte básica mesmo da informática? Você chegou no curso certo. Essa aula é para você que ainda se sente muito inseguro na hora de mexer no computador, que precisa sempre de ajuda de alguém para ligar, deixar já ali na sua página que você estava pesquisando, utilizando alguma coisa, que ainda se sente muito perdido na hora de mexer no próprio teclado, não sabe para que funcionam algumas teclas, não entende bem o que aparece ali na tela na hora da pesquisa, se aparecer algum erro você fica com receio, ou se ainda você não gosta muito de incomodar o seu sobrinho, um amigo, alguém que mora com você, para poder te ajudar ali no computador com coisas básicas. Então isso aqui também é para te dar um pouco mais de autonomia no seu dia a dia e que você pare cada vez mais de depender de alguém. Tudo bem? Então fique tranquilo que a gente vai fazer um passo a passo, como se realmente você não entendesse de nada, para uma pessoa que vai conseguir ter autonomia de acessar ali sua página na internet, olhar o Facebook, olhar o YouTube com tranquilidade, seu Instagram, ou até mesmo pesquisar conteúdos diferentes ali pelo Google. E com tranquilidade e segurança, que é o mais importante aqui. Além disso, também é importante para você que é jovem, ainda não ingressou no mercado de trabalho, que você entenda essencialmente o que cada coisinha dessa aqui faz. E também, ao longo dos módulos, você vai aprender a fazer um e-mail, como redigir um e-mail, como enviar, como criar uma conta no Google, e isso acaba também te preparando aí um pouco mais para o mercado de trabalho. Quando essa aula aqui terminar, a ideia é que você já saiba pelo menos quais são as principais partes de um computador, as funções básicas de um mouse, identificar as teclas mais importantes do teclado e controlar um pouco ali a janela do Windows. Então, assim, a ideia não é nem decorar. Você pode, inclusive, ter sim esse guia, esse material de apoio para você ter sempre que precisar e olhar para ele, tirar alguma dúvida, mas a ideia é que você aprenda mesmo. Uma vez aprendendo aqui como funciona o computador, você não vai esquecer pelo resto da sua vida. Pode ficar tranquilo, que você vai se sentir mais à vontade de utilizar o computador e quanto mais você utiliza, quanto mais você pratica, mais você consolida esse conhecimento na sua cabeça e na sua mente. Bom, chegando aqui no nosso quarto slide, eu posso assumir basicamente três situações. Ou você está no seu celular olhando aqui o nosso canal no YouTube, e aproveite e se inscreva aqui para acompanhar o restante das aulas que eu vou postar aqui no nosso canal aqui da IEC, tá bom? Mas ou você está no celular assistindo e utilizando um computador para ir mexendo e acessando e olhando o que a gente for falando aqui na aula, ou você está na televisão, no nosso canal do YouTube, também assistindo e praticando com o seu notebook, ou então o seu computador perto de você, ou você já consegue utilizar pelo menos para entrar ali no YouTube e fazer algumas pesquisas, tá bom? De qualquer forma, é muito importante que você tenha um computador próximo de você para você ver e praticar aqui comigo, tá certo? Então, olhando aqui, nessa tela vocês conseguem observar que nós temos um computador, vamos dizer, um computador padrão, o que é mais comum de se ter em casas e empresas, né, no mercado de trabalho como um todo. É o computador que a gente chama de computador desktop. Ele tem essa televisão, que a gente pode ver aqui, que essa televisão a gente chama de monitor. E aqui é onde você vai visualizar o que você está mexendo, o que você está operando no seu computador. É o nosso canal de visão, é para onde você vai olhar e ver o que está acontecendo. Aqui embaixo nós temos o teclado, que é onde eu vou digitar, onde eu vou dar os comandos para que o computador obedeça e faça o que eu quero, certo? Então o teclado ele vai servir para a gente fazer os nossos comandos e digitação, palavras, frases, textos e qualquer coisa na internet. Aqui do lado eu tenho um mouse. O mouse é uma ferramenta que a gente utiliza junto com o teclado para auxiliar o que a gente vai fazer na internet ou fora da internet, mexendo no computador mesmo. Ele é um guia que, inclusive, eu não sei se vocês conseguem observar, o meu está rodando aqui ao redor do mouse, ó, certo? Então, o meu mouse ele serve para apontar, para clicar, para selecionar e movimentar
os itens durante a tela, que você consegue ver o que você está fazendo. Aqui do lado nós temos o gabinete, que o gabinete ele abriga vários componentes responsáveis para o funcionamento do computador. Em outras palavras, o gabinete é essa caixa pode ser toda preta, pode ser vermelha, pode ter luzes, né? O pessoal enfeita de todo jeito aqui o gabinete. Mas ele guarda os principais componentes que fazem o computador funcionar, tá certo? E mais na frente, quem sabe a gente vai olhar cada um deles. Mas por enquanto o intuito é o mínimo ali, o básico para você conseguir acessar a sua internet e fazer suas coisas. Certo? Aqui do lado eu também coloquei o notebook. O notebook é basicamente um desktop, um computador portátil. Então tudo que eu tenho aqui, eu tenho aqui. Por exemplo, o monitor você pode ver, ele aqui, ó, o monitor, certo? A televisãozinha aqui do notebook. O teclado, ele está aqui embaixo, ó, ele é embutido no computador. O mouse, professor, o mouse, tanto eu posso ter um mouse externo, certo? O mouse que eu compro e consigo utilizar junto com o meu notebook, quanto eu tenho essa parte aqui, ó, o touchpad, tá vendo? Aqui ele é utilizado, a gente utiliza ele como se fosse um mouse, né? Você pode mexer nele. Inclusive eu estou no computador, no notebook agora, eu estou mexendo junto com o próprio touchpad. E eu tenho um mouse aqui do lado, como vocês podem observar, que eu utilizo também como reforço. Na verdade, eu gosto muito mais de utilizar o mouse do que o touchpad. Certo? Então ele é tudo em um, é tudo misturadinho aqui. Professor, e o gabinete dele? O gabinete dele é o próprio notebook. Toda essa parte aqui de baixo, ela é um pouquinho achatada porque tem os componentes ali todos minimizados, né? Todos pequenos para poder utilizar ele de forma remota, para a gente utilizar o notebook em todos os locais. E aqui a nossa dica, né? Você não precisa saber o nome de todas as peças internas. Primeiro vamos aprender e usar o que já está na nossa frente, no nosso dia a dia. Hard ou software? Gente, isso aqui são conceitos que é bom que você entenda, até para você ter esse conhecimento e não ficar muito distoante da realidade. Mas é muito simples, ó. A gente pega aqui o nome hardware e vê que é todo tipo de equipamento físico que eu posso pegar. Eu posso tocar, eu posso pegar no mouse, eu posso pegar no teclado, eu posso pegar no monitor, na impressora, são hardwares, certo? E o que é que são softwares? São coisas que a gente não consegue tocar. São programas, é o próprio navegador que a gente vai ver, é o próprio sistema operacional, que é o Windows, que a gente também vai estudar sobre isso. É o Word que você vai escrever alguma coisa, um texto, um e-mail também por ali para corrigir. É a calculadora que você pode utilizar a qualquer momento, mas sabe, são coisas que estão dentro do computador, a gente não consegue pegar, tá certo? São coisas na nuvem, vamos dizer assim. E aí, quando eu somo os dois, eu tenho um computador que funciona, ok? Porque o teclado, o mouse, o monitor e a CPU, por exemplo, que é o nosso gabinete, as coisinhas dentro, eles não funcionam se não tiver isso aqui instalado, por exemplo. Então, para ele ligar, ele precisa ter um programa ali por trás que vai fazer ele ligar e vai fazer ele obedecer o que a gente quer. Sem isso, o computador não funciona. Ele fica aquela tela preta lá pra gente. Ok? Conhecendo o mouse. Pequeno no tamanho, gigante na importância. O mouse, o entendimento dele, ele é muito simples. Eu já dei aula para muita gente que, infelizmente, não tinha tido um contato com o mouse. Ou você via assim, a falta de intimidade, né? O desconhecimento em utilizar esse simples bichinho aqui, ó, esse simples equipamento. Até o jeito de segurar, a pessoa não se sentia confortável. Quando na verdade você pode pegar o mouse, o normal, o correto, seria pegar com a mão direita e utilizar os dois dedos aqui, ó, o esquerdo e o direito, ó, os dois dedos, um em cada tecla, para poder utilizar ele no dia a dia, utilizar ele normalmente, tá certo? E aí os botões, cada um deles tem a sua função muito bem definida. O botão esquerdo, desse lado aqui, que você vai normalmente apertar com o indicador, ele serve para selecionar, para executar alguma coisa, para arrastar de um canto para o outro. Então ele tem essa função, vamos dizer, de executor. Ele faz. Já o do direito, ele te dá opções. Normalmente quando se aperta, eu vou apertar aqui agora. Eu não sei se vai aparecer porque eu estou fazendo uma apresentação.
mas sempre que eu aperto com o botão direito, ele me dá opções, me dá menus. E assim serve, voltando, e assim serve para praticamente todo tipo de navegação que eu estou fazendo. O botão direito ele sempre vai abrir um menu relacionado a alguma coisa que eu estou mexendo. Então, se você está de repente no Facebook e clica em cima de uma foto, com o botão esquerdo, ele vai selecionar aquela foto, e se você clicar com o direito, ele vai te dar opções de abrir ela em um novo local, de salvar, de copiar, tá certo? Dependendo do que você esteja fazendo no momento, ele vai ter menus diferentes. Mas sempre, quase sempre, né? Você vai apertar com o botão direito e ele vai te dar opções, ok? A rodinha aqui, ó, professor, a rodinha que faz, o scroll, você consegue literalmente descer e subir. E dependendo, mais uma vez, sempre depende em qual ambiente que você está. Eu, nesse exato momento, estou dentro de uma apresentação. Ó, vocês estão vendo aqui tem um xizinho, eu estou dentro de uma apresentação de slides. Então, se eu descer, se eu rolar, ó, ou subir, ele está dando um zoom aqui. Não, ele está passando, ó, passando e voltando. Tá certo? Então, se você estiver fazendo uma pesquisa, por exemplo, Jogo do Brasil, resultados, política, você começa a descer a tela ou subir, se você estiver dentro do Google. Se você estiver dentro de um jogo, ele pode aproximar a câmera, ele pode afastar a câmera. Então vai depender muito do que você esteja fazendo. Hoje em dia, praticamente todos os mouses têm essa rodinha, né? Antigamente que era difícil ter, mas hoje praticamente tem. O mouse deve se movimentar de forma leve, não precisa apertar ou fazer força. Isso é verdade, né? E também é um costume. E dependendo do mouse, você está com o mouse muito baratinho, um mouse assim, fraquinho, ruinzinho, certamente você vai ter uma experiência diferente, uma experiência difícil. Às vezes você vai puxar ele para um lado, para o outro, e ele não vai te obedecer. Então, de repente, não é nem você que não esteja sabendo fazer alguma coisa, e sim que o equipamento que você está utilizando não é um equipamento bom, ok? Um mouse desse aqui, por exemplo, que custa uns R$ 80, R$ 90, eles são mouses silenciosos, são mouses sensíveis, que você pode mexer para um lado, mexer para o outro facilmente, muito fácil de mexer, né? E não tem fio também, que ajuda muito no dia a dia, tá? Inclusive, recomendo isso aqui da loja, ele é muito bom, bateria dura mais de um ano, uma pilhazinha, então vale muito a pena para quem está procurando o mouse. Posso deixar também um link aqui na descrição para você ver ele na internet, ok? Vou te ensinar também a fazer esse tipo de pesquisa, fique tranquilo. Com o tempo de uso, o mouse fica natural, pratique com calma e você vai pegar o jeito rapidinho. Qual clique eu vou usar? Bom, aqui eu já estou te mostrando algumas funções que você pode utilizar com o seu mouse no dia a dia. Aqui nós temos uma pasta, tá? Também mais na frente vamos aprender o que é uma pasta, como abrir, como excluir. Aqui é uma apresentação geral. Então você está vendo que o curso é muito básico e eu estou tentando detalhar o máximo possível para que você tenha uma experiência muito boa e consiga realmente praticar, tá certo? Nesse exato momento, por exemplo, se você estiver no computador ou no celular e com o computador próximo de você, você pode ligar o seu computador, clicar com o botão direito na área de trabalho e criar uma pasta. E se você não sabe fazer isso, nas próximas aulas eu vou aqui entrar na minha área de trabalho, a gente vai abrir e vai criar uma pasta junto. Por enquanto, a apresentação. Então lá, estamos com uma pasta aqui, que o nome dela é documento. Se eu der um clique com o botão esquerdo nela, ele vai selecioná-la, vai aparecer uma corzinha mais escura, ou então até um pouco mais clara, mostrando que você englobou aquilo, que você pegou, que você selecionou, certo? Se você der um duplo clique direto, ou seja, se você apertar 2 vezes com o botão esquerdo, ele vai abrir aquela pasta. Aqui, por exemplo, ó, eu dei 2 cliques nessa pasta que tem o nome fotos. Se eu der 2 cliques, cliquei 2 vezes, ele vai entrar e vai te mostrar o que tem dentro, ó, que é o que está mostrando aqui na imagem. Eu cliquei, aí abriu isso aqui. Aí olha só, se eu clicar uma pasta que poderia ser a mesma, tá, gente? Eu troquei o nome aqui para dar uma visão diferente, mas se eu clicar aqui com o botão direito direto na pasta trabalho, ele normalmente abre aqui um menuzinho do lado
me mostrando quais são as opções. O que é que eu posso fazer com aquela pasta, se eu posso abrir, se eu quero copiar, se eu quero mudar o nome da pasta ou se eu quero excluir, por exemplo, certo? E aí, uma vez que eu decidi o que eu quero fazer com essa pasta, eu tenho que clicar com qual botão? O direito para abrir o menu de novo ou o esquerdo para selecionar aquilo? O esquerdo para selecionar aquilo. Então, se eu quero abrir, eu clico com o botão direito e depois com o esquerdo em cima de abrir e ele vai abrir a pasta para mim. Ou, como a gente já viu, dá um duplo clique. Clicar duas vezes, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai abrir. E por último aqui, o scroll, né, que é rolar a rodinha aqui do mouse para cima e para baixo, ele vai modificar. Se você estiver lendo uma notícia, por exemplo, ele vai descer a notícia até o final ou então vai subir. Fica muito fácil ao invés de você ter que mexer no mouse até outra ponta, puxar para baixo, subir. Então ele facilita. Teste o que aprendeu. Então a gente vai praticar. Ó. Você vê uma pasta, tá vendo aqui? Eu não estou pedindo para você fazer nada ainda. Vamos só pela teoria que a gente aprendeu aqui. Você vê uma pasta chamada Minhas Fotos e você quer abrir essa pasta. Então, o que é que você vai fazer? O que é que normalmente você faz? A. Você dá um clique com o botão esquerdo. B. Você dá dois cliques rápidos com o botão esquerdo. C. Você dá um clique com o botão direito. E aí? Vou dar aí 10 segundos para vocês pensarem. Ou você pode pausar a aula aqui agora, aproveita e deixa o gostei também, já comenta alguma coisa do que você achou, tá bom? E pensa e depois dá play de novo para você ver a resposta. Eu vou para a resposta agora, vamos lá. Bom, vamos conferir a resposta. Você quer abrir a pasta, minhas fotos, no Windows para ver o que está dentro, qual a melhor ação? Sem dúvida, gente, dois cliques, né? Se eu apertar duas vezes na pasta, ela vai abrir. E aí eu consigo ver o que está dentro ali da pasta. Olha só, já chegamos aqui, ó, o Enter aqui do lado. O Enter é uma tecla de extrema importância no seu computador. Ele normalmente vai assumir ali a postura, né, a mesma função do clique duplo. Lembra do mouse com o clique duplo? Então, o Enter ele também tem essa função de executar alguma coisa, tá? Dependendo do que a gente esteja falando, em qual página você está aberto. Mas analisando o teclado aqui, nós temos os números aqui, ó, 1, 2, 3 até o 9, e depois o 0 aqui na frente. Em alguns teclados, né, de computador, ou teclados, na maioria, vamos dizer assim, na maioria, tem os números aqui do lado. Tá vendo aqui do lado também? Na maioria dos computadores nós também temos essas setinhas que fazem a gente guiar. Né? Você está digitando o texto, você pode ir mais para um lado, mais para o outro, para cima, para baixo. Se você tiver, por exemplo, na apresentação, eu posso voltar apertando um teclado, ó, voltei, apertando o outro, ok? E o teclado é interessante também a gente utilizar ele na prática, né? A gente vai abrir também aqui em alguns momentos nas próximas aulas algum documento e a gente vai digitar utilizando o teclado. Aqui em cima eu tenho os Fs, né? Os famosos F1, F2, F3 até o F12, que cada um deles tem uma funçãozinha diferente. Mas por enquanto a gente não vai falar sobre isso, não vamos mexer aqui. Nós também temos o quê? As teclas aqui principais, ó, Caps Lock, que deixa as letras maiúsculas. Nós temos também o Shift, que vai deixar a letra maiúscula, mas eu preciso estar segurando ela para isso acontecer. Eu tenho o Ctrl, que é essa última tecla do teclado, que ele também, junto com outras teclas, ele assume várias funções aqui dentro que a gente vai fazer. E eu tenho o atalho também, que ele é bem parecido com o Ctrl nisso. Eles são teclas, esses três aqui, ó, Shift, Ctrl e Alt, são teclas que você precisa utilizá-las junto com outras teclas. Por exemplo, se eu utilizar o Alt mais o Table aqui do lado, por exemplo, ele vai fazer o mudar de página rapidamente. São atalhos que a gente utiliza no dia a dia. O teclado parece complicado porque tem muitas teclas, mas você vai usar algumas muito mais que outras, isso aqui é óbvio. Então tem gente, por exemplo, que nunca utilizou o delete. Né? Eu já gosto de utilizar bastante. Ó. O delete serve em alguns momentos para deletar palavras. Então se eu estou escrevendo algum texto e começo a deletar, ele vai deletar palavras da direita para a esquerda. Enquanto esse aqui de cima, o backspace, ele faz justamente o contrário, ele deleta da direita para a esquerda e o outro da esquerda para a direita.
tá certo? Por isso que pessoas preferem deletar só de um jeito. Eu gosto de utilizar os dois, particularmente. E aqui são algumas peças, algumas teclas mais importantes que a gente já comentou. O Enter, que ele acaba confirmando. O espaço, olha só o espaço, nem falei dele, né? Ele está aqui bem apagadinho, ó. O espaço ele serve justamente para dar o espaço na hora do texto. Está escrevendo uma palavra, aperta, escreve outra, aperta. E, dependendo do contexto, ele pode ser também utilizado para outras coisas. Deixando backspace, ó, que apaga o que está antes do cursor. O cursor é isso aqui que está mexendo na tela, ó, que a gente coloca quando estiver escrevendo algum texto. O Shift, ele ajuda com as letras maiúsculas e símbolos também. O ESC, também não falei do ESC, ó, o ESC aqui em cima. Ó. O ESC ele faz você sair de algum lugar. Como eu estou na apresentação, por exemplo, se eu apertar o ESC, eu vou sair da apresentação, olha só. Sair da apresentação, vou voltar agora. Voltando. E as setas nós falamos, né? Olhando agora aqui para a área de trabalho. Quando você liga o seu computador, se não tiver senha ou alguma coisa para colocar, ele vai mostrar a sua área de trabalho, que é essa tela que você está vendo aí, certo? Normalmente o botão do Windows vem aqui do lado, né? Em alguns computadores com Windows 10 vem aqui no meio, mas a datazinha normalmente vem do lado direito. Essa é a tela que a gente mais utiliza no dia a dia. Mas você entenda que na área de trabalho nós temos os ícones, que vai mostrar a fotinha de cada uma delas. Nós temos pastas comuns, que aqui tem o nome de documentos, por exemplo, que é onde você vai guardar as suas coisas. E também nós temos os navegadores. Aqui os ícones, você percebe que eles são todos amarelinhos, né? Mas na prática não são assim, tá? A gente vai mostrar aí na próxima aula que cada programa tem o seu ícone. A lixeira é realmente uma lixeirinha. O navegador vai depender do navegador que você vai escolher, entendeu? E o navegador a gente utiliza ele para acessar a internet. A gente vai falar sobre eles também. Aqui embaixo fica uma barra de tarefas, que é basicamente mais ícones que você pode deixar ali ao seu alcance para você utilizar de forma mais rápida. Ao invés de sair pesquisando, eles já estão ali embaixo, você clica e já vai para lá. O relógio aqui do lado com as datas, né? Tudo certinho. Bom, e uma vez entrando na área de trabalho, se você clica em algum tipo de documento, alguma coisa que esteja lá, você acaba abrindo uma janela. E nessa janela, inclusive a janela da própria internet, por exemplo, do seu navegador, tem essas figurinhas aqui do lado, esses ícones. Você tem um xizinho, você tem como se fosse um retângulo, e tem isso aqui, ó, uma barra, tá? É um padrão que praticamente todos os navegadores possuem. Se você tiver no computador, você já pode até olhar no próprio YouTube que ele tem essas funções. Para que serve? Essa aqui a gente chama de minimizar. Sempre que eu quero só tirar daquele local ali, só sair rapidamente, pensando que a qualquer momento eu posso voltar, eu faço isso, eu minimizo. Ele esconde, mas o programa ainda continua aberto. A página ainda continua aberta. Esse outro aqui, que é o maximizar, ele volta, né, que ele vai ficar escondidinho aqui embaixo. Quando você clica, ele pode voltar. Ou se tiver aberto, já a sua janela está aberta, quando você aperta, ele distorce, ele diminui um pouco a sua janela. Aí você pode colocar uma janela do lado de outra janela e acessar duas coisas ao mesmo tempo. Nós vamos fazer isso também, fique tranquilo. E por último, nós temos o fechar. O fechar, como o nome já diz, né? Se eu clicar no X, ele não vai minimizar, ele vai fechar aquele programa ali, e para eu abrir novamente, eu tenho que fazer tudo de novo. Entrar lá no site, no navegador, acessar e chegar lá, tá certo? Ó. Beleza? Então assim, vamos fazer comigo essa atividade bem rapidinho, olha. Para facilitar, já que eu não consegui mostrar muito para vocês aqui a minha própria área de trabalho, a gente vai pelo menos abrir a calculadora apertando aqui o botão Windows, ó. Olha o botão Windows aqui do lado, tá vendo? Ele tem o seu teclado também. Então você vai apertar o botão Windows, vai digitar calculadora, tá aqui a calculadora, e você acabou de abrir a sua calculadora. Olha só, tá vendo que ela também tem os mesmos botões que eu mostrei para vocês, ó? Se eu apertar aqui, ela vai minimizar. Se eu apertar aqui, ela vai maximizar, olha só o tamanho.
Se eu apertar de novo, ele vai voltar ao normal. E se eu apertar no X, ele vai fechar. Então façam esse exercício, tá bom? Pratiquem isso. E por último, a gente vai acessar o bloco de notas, que é um local onde você pode literalmente digitar alguma coisa ali, escrever algum texto, um rascunho seu, no seu dia a dia. Você vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai abrir o menu iniciar, tá aqui, ó, ele, o Windows, digitar bloco de notas, tá aqui, ó, bloco de notas, e ele vai abrir o bloco de notas. E mais uma vez, eu tenho o botão minimizar, eu tenho o botão maximizar e eu tenho um X aqui para fechar, ok? E aqui você vai digitar. E aqui você vai digitar. Oi, professor. Ok? Só isso. Depois disso, você pode simplesmente fechar aqui e pronto. Essa é a sua atividade. Depois você coloca aqui nos comentários o que se você conseguiu ou não, certo? E agora, para a gente já tá pertinho de finalizar, certo? Essa aula de hoje. Qual desses aqui, desses três, é um hardware? É o Windows, é o mouse ou é o Word? Coloquem aí, faz anotações. Qual tecla se apaga o caractere anterior? Então, qual botão eu devo apertar, qual tecla eu devo apertar para ela apagar o anterior, né, da direita para a esquerda. E por último não, eu sou tão ansioso, olha, essa aqui era a segunda. Para abrir uma pasta, normalmente fazemos clique com o botão direito, duplo clique, essa aqui vocês já responderam, girar com o scroll. E essa aqui também, qual botão fecha uma janela? Já está até pintado, professor, olha só. Bom, e se você gostou desse material e dos próximos módulos que vão vir, eu vou colocar esse material aqui à disposição, certo? Ele vai ficar aqui nos comentários, à venda. Acho que o valor simbólico que a gente vai colocar é de R$ 12, só para vocês também apoiarem aqui o nosso canal e para que a gente continue trazendo aulas bacanas, né, práticas com vocês. Então, muitíssimo obrigado e até a próxima aula. Até mais.